Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Agora nós estamos iniciando a segunda parte da aula de Excel, né? O Excel 2007. Bom, como comentei para vocês na primeira parte, né? O Excel é a disciplina, o conteúdo que você pode ter a certeza absoluta que vai cair no seu concurso público. E o Excel, ele pode cair de duas formas, né? Como eu citei anteriormente. Ele pode cair a parte da estrutura, a parte dos comandos, a parte dos ícones e pode cair, como vai cair, você pode ter certeza disso, que vai cair cobrando sobre funções e fórmulas. Então essa parte, né, nós iremos abordar o que seriam as funções e o que seriam as fórmulas, tá ok? Bom, sem mais delongas, vamos entender o que se cobra quando se trata de concurso público sobre o Excel, tá? Apesar, né, de nós estivermos falando de um pacote do Switch demasiadamente antiga, que é o 2007, não se mudou, gente, a questão da utilização tanto de função quanto de fórmulas. O que eu quero dizer para vocês? Que no Excel 2007, no Excel 2010, no Excel 2013 e no Excel 2016 é a mesma coisa, a mesma lógica. Pode ter mudado o quê? Pode ter mudado o nome do comando, tá? Ícones, mas a função é a mesma, ok? Bom, o que eu preciso saber primeiramente? Que você pode, né, utilizar tanto uma função assim como uma fórmula. Ah, professor, mas o que seria função? Função, gente, ele é pré-definido pelo próprio Excel. Então você não tem a necessidade de ficar quebrando a cabeça para fazer cálculos para conseguir encontrar determinado valor. Ok? Então o Excel já te dá isso para você de graça. São mais de 200 funções. Agora, se você quer fazer um cálculo manualmente, por exemplo, eu quero calcular uma média, né? Eu posso fazer isso manualmente? Pode. Você vai pegar a quantidade de valores e vai dividir, vai somar eles e vai dividir pela quantidade de elementos. Isso seria um cálculo de média, por exemplo. Mas você já tem algo que é automático. Se você chama, por exemplo, igual média, ele automaticamente já faz a soma dos valores, né, e divide pela quantidade dos mesmos valores inseridos. Então, você tem a função que é automática e você tem a fórmula que é manual. Bom, o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, ele tem que ser iniciado por esse símbolo, tá? Igual. Se você não colocar igual, ele não vai funcionar, ok? Então quer dizer que para que eu possa criar uma função, para que eu possa criar uma fórmula, eu preciso inserir um caractere. Que caractere é esse? O sinal de igual. Assim que você inseriu, né, o sinal de igual, nós iremos abordar agora a parte de função. O que eu coloco? Eu coloco o nome. Eu citei para vocês que eu quero fazer um cálculo de média, por exemplo, média de nota. Então eu vou colocar o nome da função, igual média. E aí é uma coisa bem importante, né? O média, se você pegar na língua portuguesa, nós sabemos que ele tem acento no mé, né? Acento agudo no e, no média, né? Mas se você digitar com acento ou sem acento, ele vai reconhecer. E aí é uma grande diferença do seu concorrente, né? Que o seu concorrente é o LibreOffice ou o BR Office, que é o Calc. O Calc só é permitido com acentuação. Então aí já nós temos uma diferença meio que gritante, né? Média, eu posso colocar com acentuação ou sem acentuação, que o Excel vai aceitar para mim normalmente. Bom, coloquei o sinal de igual, coloquei o nome. O que eu faço? Toda e qualquer função tem que ter parênteses, tá? Toda e qualquer função tem que ter parênteses. Depois, nós vamos trabalhar com intervalo, tá? Ah, professor, o que seria esse intervalo? Seriam os valores, os dados que você vai trabalhar nas células. E aí tem duas coisas que caem demais em concurso público e muitas questões que cobram esse conhecimento para ver se realmente o aluno sabe trabalhar com Excel. Porque nós temos dois tipos de intervalos. Nós temos o dois pontos e nós temos o ponto e vírgula. Como assim dois pontos e ponto e vírgula? Quando você tiver, por exemplo, dois pontos, significa que você está pegando uma sequência, né, de células. Quando você trabalha com ponto e vírgula, é individualmente. Então você vai colocar e, certo? Então, até e e. Então imagine só, eu vou colocar aqui do lado, para facilitar a tua visualização, uma função, né, igual média de
A1 até A5. Fecho, fecho, ok? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma função, né? Que vai pegar para mim e vai somar os valores que estão de A5, perdão, de A1 até A5. Como que eu sei que ele vai somar 5 valores? Simples, porque eu tenho 2 pontos. Então imagine que tivesse 1, 2, 3, 4, 5, ele somaria os 5 números e dividiria por 5 e daria o resultado para você. Agora, se eu pego essa mesma função, igual média A1 e A5, a coisa muda totalmente de figura. Porque aqui ele poderia perguntar quantos valores serão somados e divididos, por exemplo? Somente 2. A1 e A5. Então, supondo, por exemplo, que nós tivéssemos no A1 o valor de, por exemplo, 3 e o A5 nós tivéssemos o valor de 5, né? Vamos calcular a média. A1 é 3, 3 mais 5 é equivalente a 8, e você vai dividir pela quantidade de valores. Então, 8 dividido por 2 é 4. Tá ok? Isso seria o cálculo, tá? Então, preste atenção. Média, quando se fala ponto e vírgula, é individualmente. Certo? Vamos pegar esses exercícios e vamos imaginar que o A1 até o A5 seja 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu recomendo, para você facilitar no teu concurso público, né? Quando você trabalha com células, sempre pegue as maiores, que é mais fácil e você não vai se confundir na hora de fazer o exercício. Então, vamos lá. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Tá? 14 mais 1, 15. E aí, como que funciona a média? Eu pego o valor e divido pela quantidade. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5 é 3. Está aqui a média. Se eu pegasse essa mesma função, A1 vale 1 e, por incrível que pareça, daria certo aqui, ó. 1 mais 5 daria 6. 6 dividido por 2 daria 3. Nesse caso, daria certo porque eu somei os valores somente de A1 e somente de 5. Isso que seria função, tá? Nós iremos abordar várias funções, tá? Nós iremos ter tanto funções básicas quanto funções avançadas, ok? Isso se trata quando você trabalha sobre função. Eu vou colocar aqui do lado, porque você vai lembrar daquela professora ou do professor de matemática que fala o seguinte: a ordem dos fatores não altera o resultado, ou existem várias formas de chegar no mesmo resultado. E existem sim, até no mesmo no Excel. Aqui eu coloquei de forma automática. Mas, por exemplo, e se eu quero fazer através de fórmula, que é manual, como que ficaria esse cálculo? Para você fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer uma lista de hierarquia na matemática, que aí você vai ter que lembrar. E aí você precisa lembrar de alguma coisa que é chamado de preferência ou prioridade, certo? Quando a gente trabalha com Excel, você vai ter que trabalhar com esse cara, tá? Que seria os parênteses. Para que serve o parênteses? Para você saber o seguinte, que todo e qualquer dado que tiver entre parênteses, ele vai ser feito primeiro para depois você continuar os sinais, que é multiplicação, divisão, né? Depois nós temos soma e subtração, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que fazer um cálculo da média. E nós sabemos que a média soma-se todos os valores e divide pela quantidade de valores. Então vamos pegar a média de A1 até A5. Como que ficaria através da fórmula? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, igual, vou colocar os valores que eu quero A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Professor, terminou? Não, aqui eu só somei. E aí você tem que entender que a média é a soma dividido pela quantidade, certo? Bom, são 5 valores, então eu vou dividir por 5. Se caísse na sua prova que isso está certo, né? Se fosse uma questão do CESP, por exemplo, você colocaria aqui não. Por que eu não colocaria aqui não? Porque eu não vou somar primeiro, eu vou fazer primeiro a divisão. Lembra da questão da prioridade? Primeiro parênteses, depois multiplicação, divisão,
soma, subtração. Tem parênteses aqui? Não tem parênteses aqui, então vou para o próximo. Qual que é o próximo? Multiplicação. Tem multiplicação aqui? Não tem multiplicação, professor. Tem divisão? Opa, tem divisão sim. Eu estou pegando o A5 dividido por 5. Então eu faria primeiro essa operação para depois somar. E o resultado daria certo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar prioridade, né, para a primeira operação. E eu sei que eu vou ter que somar de A1, então eu insiro parênteses, até quem eu quero somar? Até A5. Opa, agora sim estaria correto. Se o CESP colocasse dessa forma, aí tudo bem, estaria correto. Por quê? Eu vou somar tudo que está entre parênteses para depois dividir. E aí se eu quero ter, por exemplo, somar primeiro dois números aqui dentro, eu posso? Posso. Se eu colocar um outro parênteses, né? Sempre quem tiver no primeiro parênteses, né, vai ter a maior prioridade possível, ok? Então, olha a diferença, né? Isso nós fizemos um cálculo bem bobo, né, gente? Nós fizemos a média, mas olha o tamanho da fórmula, olha o tamanho da função. Não é algo muito mais rápido? E aí, o resultado vai ser o mesmo? Sim, o resultado vai ser o mesmo. A média aqui vai ser 3 e a média aqui também vai ser 3, ok? Então, você pode escolher tanto função quanto fórmula, que o resultado vai ser idêntico, dependendo do seu raciocínio lógico. Uma pegadinha de concurso é este sinalzinho aqui, ó, né? O circunflexo, né? Ah, eu não sei o circunflexo. Lembra do chapeuzinho, tá? O que funciona o chapeuzinho? Ele é exponenciação, gente. Professor, o que é exponenciação? Potência, gente. Então, imagine só, ele dê esse resultado. Supondo que nós temos a célula A1, que é equivalente a 2, e nós temos a célula A2, que é equivalente a 3, ok? Então ele deu o resultado que A1 vale 2, né? E que A2 vale 3. Ele vai falar o seguinte: qual é o resultado da célula A3 que possui a seguinte fórmula? Igual A1 exponenciação A2. Certo? Olha o que ele fez. Ele pegou o valor de A1, né? E ele fez a exponenciação de A2. E aí, matemática básica. É como se fosse o seguinte: 2 elevado ao cubo. E pelo amor de Deus, não vai errar na hora do concurso. 2 elevado ao cubo não é 6, tá? Você vai pegar esse valor e vai colocar 2 que multiplica vezes 2 que multiplica vezes 2. Por quê? É a quantidade da potência. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 são 8. Então tá aqui o gabarito, ok? Então fiquem atentos. Se ele colocar, né, o sinal de exponenciação, você vai fazer uma potência. E aí você tem que fazer esse raciocínio lógico para chegar ao resultado, né? Para que você possa conseguir gabaritar a tua prova, ok? Então, sabemos o funcionamento de como se dá uma função e sabemos também o funcionamento quando se trabalha com fórmulas. Os dois vão dar certo? Vão, tá? Então fiquem atentos aí. E aí o que eu cito para vocês que é concurso batata sempre cair, gente, é a questão do parênteses, né? Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$ 150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
da prioridade, você tem que focar, porque ele coloca uma fórmula lá, ele pergunta qual que é o resultado. Se tiver parênteses, sempre você vai focar nele. Se tiver multiplicação, você sempre vai focar nele. Se tiver divisão, você vai focar nele. Depois, soma e, por último, a subtração, ok? Então, vamos aprender quais são as funções que caem, né? Já aprendemos como é que ela trabalha. Vamos aprender agora quais são as mais cobradas, tá? Bom, as funções mais cobradas são soma, média, multi, produto, mínimo, máximo, maior, menor. Poxa vida, professor, vou ter que decorar isso? Infelizmente vai. Porque, queira ou não, essas são as que mais caem em concurso. Existem mais de 200, tá? E isso são só as básicas. Isso aqui é para você se manter no concurso, gente. Então quer dizer que essa eu não posso errar nenhuma? Não, você pode até errar as avançadas. As básicas você não pode, tá ok? Então vamos começar trabalhando com a soma, né? Professor, como é que a soma trabalha? Bom, a soma o próprio nome já vai falar. Ele vai fazer uma soma dos valores que você está utilizando. E aí eu coloquei aqui uma planilha qualquer, né? Que nós temos 3 colunas e 2 linhas, porque eu quero explicar uma coisa que é bem interessante para concurso, tá? Supondo que ele dê essa função aqui, ó, igual soma, vou pegar o valor A1, 2 ponto, até o valor B2. E aí ele pergunte para você, qual é o valor que vai sair do resultado dessa função. Eu coloquei isso aqui, né, que você pode perceber que são valores que existem tanto coluna quanto linhas, porque eles cobram o entendimento se você entende percorrer uma planilha. Lembrando que lá na aula básica nós aprendemos que uma célula ela é composta por coluna, que seria na vertical, e linha, que seria na horizontal, ok? E aí você precisa ter um embasamento que é o seguinte, eu tenho letras diferentes e números diferentes. Quando eu tenho isso, significa que o quê? Que ele percorreu colunas diferentes e percorreu linhas diferentes. Professor, ele pode fazer isso? Pode. E normalmente ele faz e muito. Porque o usuário ele pensa o seguinte, bom, o A1 está aqui, né? Como que eu sei que o A1 está aqui, professor? Bom, ele está na coluna A, na posição da linha 1. Beleza. Ele está somando A1 e ele está somando B está aqui. Posição 2 está aqui. Ah, então o gabarito batata, professor, 60. E aí você pode marcar e você pode chorar também. Por quê? Porque você errou uma questão fácil. Ah, professor, qual que seria o gabarito? 50 mais 60, 110. 110 mais 20, 130. O gabarito seria 140. Professor, da onde que o senhor tirou esse resultado? Bom, para isso eu vou ensinar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Como percorrer, tá? Como percorrer uma planilha quando ele trabalha com valores mistos. Bom, sabemos que a coluna trabalha com letras, ok? Então o que você vai fazer? Você vai colocar ponto inicial, ponto final, ok? Então ele estava na posição A e foi para a posição B. Então você conta nos dedos, gente, não tenha vergonha. Eu estava em A e fui para B. Então quantas colunas eu andei? 2 colunas. Então você vai colocar o valor aqui. Eu andei 2 colunas. E do mesmo procedimento que você fez na linha, né? Perdão, você fez na coluna, você faz na linha também. Bom, eu estava na linha 1, né? E fui para a linha 2. Então você vai fazer a mesma pergunta. Quantas linhas eu andei? Bom, eu estava na 1 e fui para a 2. Então significa que eu andei duas linhas. E onde que eu vou chegar? Porque o resultado dos valores que você vai trabalhar vai ser a multiplicação da linha com a coluna. Então quer dizer que nessa função eu trabalhei com quantas células? 4 células. E aí você já sabe percorrer que se eu comecei em A1 e fui até B2, eu peguei todo esse preenchimento. E aí você pode contar para confirmar com o resultado que eu acabei de falar para vocês. 1 célula, 2 células, 3 células,
4 células. E aí você vai somar 50 mais 60, 110, 110 mais 20, 130, e aí mais 10, 140, que é o nosso gabarito. Professor, é meio que complicado. Realmente, confesso para vocês que não é tão fácil de se compreender no primeiro momento. Mas a partir do momento que você entender esse macete que eu passei para vocês, tudo fica mais fácil. Então, sempre quando você pegar uma função, certo? Que tenha letras diferentes, linhas diferentes, que seriam os números, façam este macete, tá? Por quê? Você tem que descobrir qual que é o preenchimento da função. Sabendo o preenchimento da função, você sabe qual que é o valor que você tem, ok? Então, soma de A1 até B2 vai dar 140. E aí, pegando o conceito que nós aprendemos, se eu tiro esse ponto, 2 pontos, e coloco ponto e vírgula, a coisa muda totalmente de figura, tá? Por quê? Porque o ponto e vírgula não é uma sequência. O ponto e vírgula é individualmente. Então, se eu coloco dessa forma, olha o resultado, o que vai dar. Se eu tivesse com 2 pontos, daria o resultado de 140. Se eu estou com ponto e vírgula, olha o resultado que vai dar, gente. Soma de A1. Quem é A1? 10. Ponto e vírgula, então é E. B2 está aqui. Quanto que vale B2? 50. Então, o resultado é 60. Porque eu peguei este valor e eu peguei somente esse valor. Por que eu peguei somente esse valor? Ponto e vírgula. Olha a diferença que um sinal vai dar no seu gabarito. Então, temos que lembrar dessas duas coisas. Primeiro, identificar qual é o intervalo. Se for 2 pontos, sequência. Se for ponto e vírgula, individualmente. Depois, saber qual que é o preenchimento, aonde vai ser a área que vai ocupar as células. Feito isso, gente, fica fácil de se entender, ok? Então eu vou apagar aqui e vou fazer outro exercício, só que não com a função de soma. Vou fazer agora com a função de média, tá? Vou fazer o seguinte, igual média, tá? E aí você pode colocar sem acento ou com acento, sabemos que o Excel ele vai aceitar normalmente. E eu vou colocar o seguinte, vou começar da célula A1 e eu vou até a célula C2. C2. Fecho. A título de curiosidade, gente, o CESP é uma banca que exige o máximo do aluno. O CESP já falou uma coisa que caiu em concurso e você tem que se precaver, né? Que aí eu gosto de falar para os alunos que não é noções de informática, né? É noções, conhecimentos intermediários, se brincar até avançados. Se você digita esse conteúdo dentro de uma célula, e aí ele cobrou o seguinte, se você somente digitar, vai trazer o resultado que você espera? Verdadeiro ou falso? Falso. Ah, professor, como assim falso? A função está digitada correta? Está. Tem o sinal de igual, eu tenho o nome da função, eu tenho um intervalo. Só que, se você não apertar o Enter, é como se você falasse o seguinte, não vai acontecer nada. Vai ficar lá esperando você passar o sinal de, ó, executa para mim essa função. Então, você tem que teclar, né? Você tem que apertar a tecla Enter para o Excel procurar o dado que você quer. Então, fiquem atentos. Se alguma banca cobrar isso, não adianta digitar somente a função. Você tem que dar um Enter, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma função, né, que vai fazer o cálculo da média. E aí você precisa saber, poxa vida, o que essa função faz? Ele soma os valores e divide pela quantidade. Tá? Falou em média, é dessa forma. Ele soma os valores e divide pela quantidade. Bom, vamos entender. Média de quem? Quem eu quero somar, até onde eu quero somar. E aí você vai utilizar esse conceito. Ele quer a coluna A, então você vai olhar para cima, tá aqui. Só que a coluna é A1. Então você vai pegar e marcar essa posição. E aí, é sequência ou é individualmente? É sequência, porque é 2 pontos. Então ele vai preencher algum valor. E você tem que pegar o último valor. O último valor está na coluna C. Coluna C está aqui, né? E ele vai pegar a linha 2. Então o que acontece? Ele vai pegar daqui
até aqui. E aí você tem que fazer a pergunta: quantos valores vão ser somados e depois divididos para encontrar-se a média? Simples, você vai fazer aquele macete que eu expliquei para você. Pega a coluna inicial e vai até a coluna final. Pega a linha inicial e vai até a coluna final. Bom, se eu estava em A e fui até C, eu só vou contar no dedo. A, B, C. Significa que eu andei 3 colunas. Eu tenho a linha aqui, eu estava na linha 1 e fui até a linha 2. Então, 1, 2. Andei somente 2 linhas. Multiplica-se e você sabe, logicamente, que 3 vezes 2 é igual a 6. Significa dizer que você trabalhou em 6 células. Vamos confirmar se eu estou certo mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corretíssimo, corretíssimo, tá? Então vamos ver como é que vai ser aplicado essa função. Eu vou somar os valores, né? Já falei para vocês, sempre pega os valores maiores para facilitar o teu entendimento. 60 mais 50, 110. 110 mais 40, 150. 150 mais 30, 180. 180 mais 20, 200. 200 mais 10, 210. Então, já fiz o cálculo? Não. É a soma. Qual que foi a soma? 210. E agora você divide pela quantidade de valores que foram inseridos. Então, 210 por 6. Então, vamos fazer um cálculo base, né? 6 vezes 3, 18. Para 21, sobra-se 3, né? 6 vezes 3, 18. Para 21, sobra 3. Baixa-se o 0. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, o gabarito vai ser o número 35. E assim, nós conseguimos fazer tanto a função de soma quanto a função de média, ok? Lembrando que esta é uma função básica. Agora nós iremos para a próxima, né? Que seria a função multi e produto. Professor, o que o multi e o que o produto faz? Eles têm as mesmas funcionalidades, gente. Como assim as mesmas funcionalidades? A multiplicação. Inclusive, se perguntar no concurso, como já cobrou, se você coloca os mesmos valores tanto na função multi, se você coloca os mesmos valores tanto na função produto, vai dar o que resultado? O mesmo. Então imagine só, se eu coloco igual, deixa eu trocar aqui de canetão para facilitar a visualização de vocês. Se eu coloco igual a 1, tem que colocar o nome da função, igual multi a 1, ponto e vírgula, a 2, e se eu coloco igual produto a 1, ponto e vírgula, a 2, e se eu quiser também fazer isso aqui, igual a 1 vezes a 2, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então existem várias formas de eu chegar ao resultado. Multi, a multiplicação, eu vou te multiplicar quem? A 1 é 10, a 2 é 20, então o resultado aqui vai dar 200. Produto, eu vou achar o produto, a multiplicação dele. Aqui é 10 e aqui é 20. Resultado, 200 também. Esses dois são função. O que é função? Algo automático. E esse aqui é fórmula. Fórmula é o que, professor? Ele é manual. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20. O resultado também vai dar 200. Ok? Bom, professor, e se eu faço, por exemplo, 2 pontos? O resultado pode mudar? Sim ou não? Não vai mudar, porque são dois valores que estão um do lado do outro, ó. Então eu começo aqui, né? Eu estou na linha A1. Vamos fazer o mesmo procedimento? Eu estou na coluna A. Eu andei até quanto? Bom, eu não andei, né? Porque eu estava no A e fiquei no A. Então eu fiquei na mesma posição, que é a posição 1. Não pulei de casa. Eu estava na linha 1 e fui para a linha 2, né? Então, a linha eu andei. Eu andei quanto? Eu estava na 1, fui na 2, andei 2 posições. 2 vezes 1, 2. Então tá aqui os dois valores. Somente neste caso não vai ter diferença porque são valores que estão
um do lado do outro, ok? E aí uma coisa que eu já vi em concurso que pode ser pegadinha, tá? Vou tirar aqui e vou pegar a mesma função que seria multi. Ele falou o seguinte, qual é o resultado disso? Ó, igual multi a, A. E aí muitas pessoas marcaram que daria erro de função, né? E infelizmente não vai dar erro de função. Ah, professor, como assim que não vai dar erro de função? O senhor me disse na primeira parte que uma célula ela é composta pelo valor da coluna e pelo valor da linha. Exatamente. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma célula. Mas você se lembra também que eu falei o que é uma célula? É uma parte, é a menor parte de uma planilha. E neste caso, ele está querendo saber sobre a célula? Não. Toda vez que ele colocar somente letras, significa que ele vai selecionar toda a coluna, do infinito ao além, tá? Então, toda a coluna vai ser preenchida, tá? Então, se eu coloco de A até A, eu vou multiplicar todos os valores que estiverem dentro da coluna. Vamos supor que somente na coluna A tivesse esses dois valores, né? Porque vai ter linha 3, 4, 5, 6, 7 e até infinito. Se tivesse somente esses dois valores, o resultado dessa operação seria 60, tá? E aí vamos pegar a mesma função, só que agora com produto. Igual produto. E eu vou pegar da linha 1 até a linha 1. Vai funcionar? Sim. Da mesma forma que você pode pegar a coluna, você também pode pegar o produto. Só que você só vai pegar a linha completa. Vamos também continuar na situação hipotética que só tem esses 3 valores na linha. Então qual que seria o gabarito? Simples. 10 vezes 20, 200. Né? 200 vezes 30 vai dar 6.000. 6.000? Exatamente, 6.000. Acrescenta-se o zero e multiplica. Então deu 6.000. Tá ok? Vamos verificar aqui, que até agora eu fiquei na dúvida. 200 vezes 30. Como tem um zero aqui, eu posso colocar dessa forma. Abaixo o zero, 3 vezes 0, né? 3 vezes 0, 3 vezes 2. Exatamente, ó. 6.000, ok? Então, vocês podem compreender que eu posso trabalhar somente coluna, somente linha, linhas e colunas, né? Ou somente em uma determinada parte da coluna ou em uma determinada parte da linha, enfim. O que vai definir é o preenchimento que sempre está dentro de parênteses. E aí você sempre tem que definir qual é o preenchimento, se é uma sequência ou se é até, ok? Bom, gente, a próxima função que nós iremos abordar é o mínimo e o máximo. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, para que serve essa função? Essa função você vai calcular, né? Você vai encontrar, na verdade, o termo correto, né? Qual que é o menor valor inserido e qual que é o maior valor inserido. Ah, professor, como que eu vou utilizar? Simples. Vamos supor que você fez um concurso público, né, na qual você quer verificar qual foi a nota ou a pontuação do primeiro lugar,
certo? Então o que você vai fazer? Você não vai ficar procurando na página, por exemplo, que tenha 30 páginas, por exemplo, de inscritos, né? Você pode pegar o conteúdo, né? E chamar, por exemplo, no Excel, a função máximo, né? Você vai abrir parênteses e colocar o valor que você quer, né? Por exemplo, se sou todos os dados que eu quero dessa planilha, eu começo em A1 e vou, dois pontos, e vou até o último valor, que é C2. Então o que acontece? Se eu coloco essa função igual ao máximo de A1 até C2, né? Qual que é o valor que ele vai trazer para mim? Bom, o máximo é 10, 20, 30, 60, 50, 40. Então tá aqui o valor. Quando eu executar essa função, ele vai me apresentar este valor. Ah, professor, mas aqui eu posso utilizar toda a planilha? Pode. Você pode selecionar por colunas, por exemplo, ou você pode selecionar por linhas, e ele vai apresentar o maior valor, esteja ele em qualquer posição, em qualquer célula. Agora, vou fazer a mesma, pegadinha que eles sempre costumam fazer em concurso público. Então eu vou colocar A1, ponto e vírgula C2. Neste resultado vai apresentar o 60? Porque de cara qualquer pessoa bate o olho e sabe que o 60 é o maior valor dessa planilha. Só que se eu pegar a função, eu estou falando que eu quero todo o preenchimento? Não, eu não quero todo o preenchimento. Eu quero simplesmente a posição de A1, que vale 10, e eu quero C2, porque isso aqui é E. C2 vale 40. Então o gabarito seria 60? Não. Nessa hipótese, o gabarito seria 40. E aí você erraria uma questão fácil de se resolver. Então, muita atenção numa pontuação. Uma pontuação dessa pode fazer você ganhar, né? Na verdade não é ganhar, né? Você conquistar, porque você se esforçou, né, para ocupar um cargo público, ou pode também fazer com que você perca, né, todo o seu tempo que você se dedicou aos estudos. Então, gente, muita atenção mesmo, ok? Eu falei sobre máximo, né? Mas vamos supor que você quer verificar o seguinte: qual que foi a menor nota desse concurso, né? E aí você utilizaria o mesmo conceito. Vou chamar o caractere, né, que chama função e fórmulas, que é o igual. Vou colocar o nome da função. E aí, eu esqueci de citar anteriormente, mas o máximo possui acento e o mínimo também possui acento. Mas se eu digitar com acento e sem acento, ele vai me reconhecer automaticamente. Então, o mínimo de A1, C1, por exemplo, né? De A1 até C1. Opa! E aí, professor, quais são os valores que eu vou procurar, né? Eu não sei, eu vou procurar todos os espaçamentos? Não, porque C1 está nessa posição, A1 está nessa posição. E ele colocou 2 pontos ou ele colocou ponto e vírgula? Se ele colocou 2 pontos, é uma sequência, né? Estou em dúvida ainda, utiliza aquele macete. Coluna, comecei em A e fui até em C. Eu estava na linha 1 e fiquei até na linha 1. De A até C eu andei quantas posições? A, B, C. 3 posições. Na linha eu andei quantas posições? Eu permaneci na mesma, então somente a posição atual. Então 3 vezes 1, 3. Então eu vou ter que pegar este valor e este valor. 1, 2, 3. 3 valores. E aí qual que seria o resultado neste caso? 10, 20 e 30. O menor valor seria 10. Ok? Então temos que ficar atento com a questão da pontuação, né? Se é ponto e vírgula ou se é a parte de 2 pontos, tá? E aí uma coisa também que cai em concurso que eu vou mostrar para vocês que pode cobrar, tá? Vou pegar o mínimo e vou colocar 2 intervalos de tempo. Professor, eu posso fazer isso? Claro que pode. Você pode colocar quantos espaçamentos você quer. Neste exemplo, eu estou com quantos espaçamentos? Somente 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um ponto e vírgula, certo? E eu vou colocar isso aqui, ó. B1 até B2. Fecho. Essa função está correta? Está correta. Só que neste caso eu tenho 2 intervalos. 2 intervalos. Então significa dizer o quê? Que eu vou pegar o valor de A1 até C1 e eu vou pegar o valor de B1 até B2
e tentar encontrar qual que é o menor valor possível. Bom, A1 até C1 seria quem? Eu começo aqui e vou até aqui conforme eu fiz anteriormente. Então sabemos que neste caso, qual que é o menor valor? 10. Tá? Agora vamos encontrar B1 e B2, né? Se você quiser fazer o macete, eu estava em B e fui até B. Então eu fiquei na posição atual, eu não andei casas. Então ficou 1. Eu estava na linha 1 e fui até a linha 2. Então eu andei 2 casas. B1 está aqui, B1, e eu fui até aqui, B2. Qual que é o menor valor aqui, né? No caso, o menor valor deste intervalo seria 20, né? E aí você vai comparar quem que é o menor valor, 20 ou 10. Então, neste caso, mesmo assim que eu coloquei 2 intervalos de tempo, o resultado vai ser 10, tá ok? Então, eu posso colocar intervalos individualmente, eu posso colocar vários intervalos, né? Só que quando eu coloco intervalos, eu tenho que colocar ponto e vírgula para separar. Então eu tenho o intervalo E e eu tenho o intervalo E, ok? Então esse seria o mínimo e o máximo. Agora nós iremos abordar, gente, uma função que sempre dá dor de cabeça, né? Que sempre faz os alunos confundirem, né? Que é o maior e o menor. A maioria das bancas, eles vão falar que maior e menor tem a mesma função. Tem a mesma função. Tem a mesma função que máximo e mínimo. Se ele falar isso, em hipótese alguma, você vai marcar que está correto. Porque isso aqui está errado. Essas duas funções são completamente diferentes que essa. Mas como assim, professor? A nomenclatura parece ser igual, só que o objetivo é diferente. Quando eu trabalho com máximo e mínimo, eu só consigo pegar o maior valor no topo da cadeia ou o menor valor na parte inferior da cadeia. E o maior e o menor? Você escolhe. Então significa dizer o seguinte, que o maior e o menor eu posso definir. Por exemplo, você quer verificar a pontuação do... por exemplo, você fez um concurso, né? Você está treinando e você quer ver, sabendo que esse concurso vão ser chamados até a 15ª posição, né? Então você quer verificar o seguinte, qual foi a nota do 15º colocado, né? Eu não quero saber do primeiro, quero saber do 15º. Então para isso você vai utilizar a função máximo? Não, porque ele só vai pegar a primeira posição. Vou utilizar a posição mínimo? Não, porque ele vai pegar a menor posição do concurso. Agora, se você utiliza a função maior, né, coloca o intervalo que você quer e coloca a posição que você quer, você vai conseguir. Como que funcionaria isso na prática? Imagine que aqui eu tenho as notas, isso aqui sejam as notas, né, de 6 concurseiros, né? E eu sei que até a 3ª posição vai ser chamado. Então como que ficaria isso? Eu vou colocar igual, maior, e eu vou colocar o intervalo que eu quero. Então eu começo de A1, certo? E vou até C2. Se eu fechar parênteses e der o Enter, vai funcionar? Falso, vai dar um erro de função. Porque o maior, você tem que colocar o intervalo e a posição que você quer. E aí, como que eu coloco a posição que eu quero? Você coloca ponto e vírgula, vou até colocar com o canetão vermelho, a posição. E eu falei para vocês que até o terceiro, né, candidato vai ser chamado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o intervalo de A1 até C2. E quando eu coloco o terceiro, ele vai me mostrar o valor da célula do terceiro colocado. Então vamos analisar. Qual que é a maior nota? 60. A segunda maior nota? 50. A terceira maior nota? 40. Está aqui o meu resultado. Tá? E aí ele poderia fazer uma pegadinha que já aconteceu, salvo engano, na CESP novamente, que ele falou o seguinte, esta função, né, ela é igualzinha a essa função,
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Por que ela é verdadeiro? Eu vou pegar o máximo de A1 até C2, ok? Maior, eu vou pegar o valor de A1 até C2 e eu vou pegar a posição 1. E nós sabemos que a posição 1 é o quê? É a posição máxima, né, que esteja na planilha. Uma coisa também bem interessante que já foi para a questão de concurso, tá? E aí ele perguntou se essa função funcionaria ou não. Então imagine só, eu tenho aqui de A1 até C2 e eu vou colocar que eu quero a posição 7. Eu quero a posição 7. E aí ele pergunta, partindo da função, o que vai acontecer? Certo? E aí ele coloca lá, vai dar um erro de função, vai apresentar o valor de 0, ou ele vai apresentar o menor valor inserido, né? Uma situação hipotética. Ele vai dar erro de função. Por que ele vai dar erro de função? Ele está querendo saber a posição 7. E eu tenho 7 células dentro dessa planilha? Ah, não sei se tem 7. Vamos fazer o cálculo. Eu estava na linha A e fui até a linha... Perdão, eu estava na coluna A e fui até a coluna C. Eu estava na linha 1 e fui até a linha 2. Então, de A até C eu andei 3 posições. De 1 até 2 eu andei 2 posições. 3 vezes 2, 6. Então, como que você vai querer achar a posição 7, sendo que só tem cadastrado 6 posições? Por isso que vai dar erro. Tá? Então, o maior, temos que ficar atento, ele não é igual ao máximo. Agora, se você colocar dentro da função maior que você quer a primeira posição, somente nesse caso, né, que seria a exceção à regra, que apresentaria o mesmo valor. Ok? Então, o maior é dessa forma e o mínimo praticamente a mesma forma. Eu posso, por exemplo, eu quero saber qual que foi... o décimo pior, né? O décimo pior não, o décimo que obteve a menor nota. Como é que ficaria? Igual, né? Colocaria um intervalo, vou colocar de A1 até C15, por exemplo, né? C15. Pronto. Então eu peguei um valor de A1 até C15 e peguei a 10ª posição. Vai funcionar nesse caso? Vai, porque só ali eu andei 15 posições, né? E eu andei mais 3 aqui, então significa que teve 45 inscritos, tá? Então, a partir do momento que você pegar o macete, ó, eu fui em A e até C, andei 3 posições. Eu estava em 1 e fui até 15, andei 15. 3 vezes 15 dá 45 inscritos. Então, nessa posição vai funcionar. E pegando o mesmo macete, se o cara cobrar igual, menor, né? De A1 até B15, por exemplo, e colocar posição 1, e se ele colocar igual mínimo de A1 até B15. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 15, o resultado vai ser igual? Vai, porque eu vou pegar o menor valor, porque é o primeiro, e eu vou pegar o mínimo, que seria o primeiro, lembrando que o primeiro não de máximo, mas o primeiro do inferior, né? Você vai pegar um resultado decrescente.
Então, sabemos aí como é que funciona o mínimo e o máximo, sabemos como funciona o maior e menor e pegamos a regra na qual pode acontecer que dê o mesmo valor, ok? E agora, gente, nós finalizamos, né, a parte de funções básicas, né? Então, se você conseguiu compreender todas as funções que eu passei para vocês agora, você pode passar para o próximo módulo, que seriam as funções avançadas. Professor, não consegui compreender. Retorna o vídeo, né? Inicie de novo, aproveite que vocês conseguem utilizar essa metodologia de voltar 1, 2, 3 vezes. Por quê? As funções básicas, né? Elas fazem toda a diferença para você entender os conceitos das funções avançadas. Até porque se você analisar, por exemplo, soma C, média C, eu vou precisar compreender o que é média, eu vou precisar compreender o que é soma, né? E dentro do C eu posso colocar uma função de média, eu posso colocar uma função de soma. Então, fiquem atentos, ok? Vamos agora falar da função que praticamente é a que mais cai em qualquer tipo de concurso, que é a função C. Professor, o que eu preciso saber quando se trata, tá, sobre a função C? A função C, gente, ele faz um teste comparativo. Então ele verifica, ele dá uma situação lógica, e se essa situação lógica for verdadeira, vai acontecer a primeira opção. Se o teste lógico for falso, vai apresentar tal decisão. Então lembre-se que já caiu um concurso e perguntou o seguinte: qual é a lógica da função C? Faz um teste lógico, se o teste lógico der certo, verdadeiro. Se o teste lógico não der certo, falso. Então sempre a primeira opção vai ser verdadeira. A segunda opção vai ser falsa. Então, uma situação hipotética. Vamos fazer um cálculo de nota, né? Sabemos que, vamos imaginar que a média seja 7. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, o que vai acontecer? Ele vai estar aprovado. Se não, está reprovado. Então você vai configurar aqui para apresentar a informação de aprovado ou você vai apresentar a informação de ele estar reprovado, ok? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor, né, que neste caso aqui eu some essa nota na posição A1 e eu some essa nota na posição B2 e eu quero verificar se esse aluno foi ou não aprovado, ok? Como que ficaria neste caso? Eu vou ter duas funções dentro do C. Por que eu vou ter duas funções? Porque eu preciso calcular a média desse aluno, né? Para depois verificar. Tá? Eu posso fazer isso? Pode. Como eu posso fazer isso? Eu vou chamar a função C, né? O C sabemos que ele faz uma comparação, abro parênteses. Quem que eu quero fazer o teste lógico? Eu quero fazer a média do aluno. E eu sei que a média do aluno, ele está presente aqui e ele está presente aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer manualmente, igual A1 mais A2, fecho parênteses, divido por 2, né? E aí você vai colocar se ele é maior, igual a 6, por exemplo, fecho parênteses, fecho parênteses aqui, né? Isso seria manualmente. Vai funcionar, professor? Vai. Deixa eu colocar um outro parênteses aqui, né? Por quê? Eu somo essa nota porque está dentro do parênteses, do primeiro parênteses. Depois eu divido para ele, né? E aí eu faço a verificação se ele é maior ou igual a 6. Se ele for maior ou igual a 6, por exemplo, vou colocar ponto e vírgula e vou escrever que ele foi aprovado. Só que pode acontecer que ele tirou nota menor que 6, porque aqui vai dar menor que 6. 2 mais 4 é 6, 6 dividido por 2 dá 3, então ele não foi aprovado. Ponto e vírgula, reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. Pronto. Vai funcionar essa função? Vai. Tá? Ah, mas por que vai funcionar, professor? Tá? Porque eu criei uma função aqui. Tá? Eu criei aqui uma função. Eu coloquei uma função dentro dela, né? Eu coloquei uma fórmula.
Eu posso fazer dessa mesma forma também se eu quiser, ó. Igual C, abro parênteses, né? E eu chamo média de quem? De A1 até B1. Ou minto. Aqui é B1, ó, gente. Não é A2. Aqui é A2. De A1. Opa, aqui é B1. B1. De A1 até B1. Fecho, né? Maior, igual a 6, ponto e vírgula. Aprovado. Reprovado. Fecho. Professor, vai funcionar isso aqui? Vai. Por quê? Porque aqui eu fiz automático, né? Percebam que vai ficar muito mais fácil. Se quem? Se a média desse cara for maior ou igual a 6, ele está aprovado e ele está reprovado. Desse jeito, funcionaria. Agora, e se eu coloco isso aqui, ó? Se eu tiro as aspas, vai funcionar? Falso. Isso algumas bancas cobram para saber se você entende, né? Porque eu fiz o teste lógico? Fiz. Se o teste lógico for verdadeiro, se o teste lógico for falso. Mas quando eu vou apresentar uma mensagem para o usuário, e se essa mensagem for texto, sempre tem que ter entre aspas. Sempre tem que ter entre aspas. Agora, vou pegar o mesmo C. Vamos supor, né, que a média de A1 até B1, né, for maior igual a 6, ponto e vírgula. For maior igual a 6. E essa escola não trabalha com o conceito de aprovado ou reprovado. Ele trabalha que se tirou maior que 6, ele vai ter o conceito 1. Se ele tirou nota, se ele tirou nota maior que 6, ele tem um conceito 1. Se ele tirou nota abaixo de 6, ele tem um conceito 2. Então, se é conceito 1, é um número, né? Se é conceito 2, também é um número e você pode fechar. Número não precisa de aspas, somente textos ou caracteres especiais na função C, ok? Então aqui eu coloquei várias situações para você somente dentro do C. Aqui eu coloquei C mais uma fórmula dentro. Aqui eu coloquei C mais uma função dentro, né, com texto. E aqui eu coloquei a função C mais uma função com números. E agora vamos supor que a célula C1 seja a média, né? Então eu não vou colocar uma função, vou criar uma função básica, né, igual a C. E aí eu pergunto, aonde que está a média? Ah, bom, a média está na célula C1. Então, se C1 for maior igual a 6, ponto e vírgula, aprovado. Fecho, ponto e vírgula. Se não, reprovado. Pronto. Funcionou. Aqui eu só fiz um comparativo com uma célula. Aqui eu fiz com uma função, aqui eu fiz com uma função e aqui eu fiz com fórmulas. Todos esses casos funcionariam, tá ok? Então, vamos ficar atento porque o C cobra-se e muito, ok? Bom, então, matamos mais uma função, né? E agora a gente vai para conte valores. Bom, conte valores e conte num. Professor, para que serve, né, essa função? Serve para contabilizar. Toda vez que tiver conte, é para contabilizar. Como assim para contabilizar? Para você verificar quais são as células que possuem valores ou quais são as células que possuem números, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber. Quando tiver conte.valores, tá? Você vai contabilizar tudo que for texto, e texto você pode ter
letras, você pode ter números ou você pode ter caracteres especiais. Ah, professor, não sei o que são caracteres especiais. Arroba, barra, né? O próprio sinal de igual. Se tiver com conteúdo dessa forma, ele vai contabilizar a célula, né? Já o conte-valores, já o conte-num, só vai contabilizar o quê? Números, tá? Só vai contabilizar números. Ah, então quer dizer, se a célula tiver uma letra, não vai contabilizar? Não. Se uma célula tiver, por exemplo, caracteres especiais, não vai contabilizar? Não. Ah, entendi. Para que a gente utiliza isso, por exemplo? Vamos supor que você esteja fazendo uma planilha de presenças de aluno, né? E aí, se tiver conteúdo, né, significa que o aluno veio, né? Se o aluno não veio, você não marca nada, né? Então, o que acontece? Se você tiver, por exemplo, um espaçamento e você não digitou nem texto, né, e nem número, nem caractere, o conte-valores e o conte-num não contabiliza essa célula. Para ele, é irrelevante. Então, na prática, como que funcionaria isso, né? Vou colocar aqui, igual, conte, ponto, valores. Gente, outra coisa muito importante é conte, ponto, valores. Já cobrou em alguns concursos, se eu salvo engano é da FCC, falando que é underline valores, tá? Não é underline, é conte, ponto. Conte, ponto, valores e conte, ponto, num. Então eu vou contabilizar daqui da célula A1 até a célula C3. Então coloquei A1 até a célula C3. Quando eu clicar no Enter, quando eu pressionar a tecla Enter, qual que é o resultado que vai me mostrar? Bom, comecei em A1 e fui até aqui, né? Lembrando, eu não sei quais são os valores que ele está pegando aqui. Simples, vamos fazer o macete. Estava em A e fui até C, né? Estava em 1 e fui até a posição 3. Então, A, B, C, andei 3 colunas. Da linha 1 até a linha 3, andei 3 linhas. 3 vezes 3, 9. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou ter todo esse preenchimento. Aqui tem conteúdo? Seja texto, seja número ou seja símbolo? Tem. Aqui tem conteúdo? 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 Não tem, não tem, não tem. Então significa que o resultado do conte valores vai ser 6. Ah, professor, por que foi 6? Ele verifica se tem qualquer conteúdo inserido dentro da célula, independente se for número, letras ou símbolos, né? Se for espaço, ele não contabiliza. Agora, se eu pegar essa mesma função, na verdade não é a mesma função, se eu tirar o valores e colocar num, a coisa muda de figura também. Por quê? O preenchimento vai ser o mesmo, só que ele vai verificar o quê? Somente números. Aqui tem número? Tem. Então, aqui tem número? Tem. 2. Aqui tem número? Tem. 3. Aqui tem número? Tem. 4. Aqui tem número? Não. 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 Então, ele já não mais reconhece 6. Ele reconhece somente 4. Certo? Então, olha a diferença aí para pegadinha de concurso público, tá? Primeiro, tanto o conte-num quanto o conte-valores não reconhece células que não tem nada. Para eles são vazias, né? E conte-num é somente número, conte-valores vai reconhecer qualquer tipo de conteúdo inserido dentro da célula, ok? Então é isso que se cobra quando se trata sobre conte-num e conte-valores. Lembrando, num tem acentuação. Se você digitar com acentuação, sem acentuação, também vai reconhecer. Tá? Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva.
Nós aqui da La Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na La Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.